paz do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Por gentileza, aproveitando o ensejo, abra sua Bíblia comigo na temática proposta na primeira epístola universal do apóstolo João, capítulo de número 1, versículo de número 27, ou capítulo 2, versículo 27, por gentileza. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 2, versículo de número 27. Quem encontrou o texto, diga: eu vou morar no céu. Quem não encontrou, diga: eu também. Posso acompanhar a minha querida esposa, a cantora Suzana. Para quem não sabe, ela fez um voto para casar comigo. Aí Deus foi lá e honrou ela. Brincadeira. Minha filha Luísa. 1 João capítulo 2, versículo 27, diz o texto bíblico: porém, a unção que vós recebestes, dele permanece em vós. Diga comigo: a unção permanece. Queridos e amados irmãos, noiva do Cordeiro, membresia da Casa do Deus Vivo, eu peço uma vez mais que você redobre a sua atenção, pois a mensagem dessa tarde é direcionada do trono da graça para o meu e seu coração. Você já orou, já adorou, já sacrificou ao Senhor, e agora Deus uma vez mais dará a resposta da minha e da sua adoração. A primeira carta do apóstolo João, capítulo 2, versículo 27, é um texto conhecido por toda a igreja, porque trata-nos a respeito da manifestação de um pastor doutrinando a igreja. E nessa oportunidade, João é considerado como discípulo amado. Somos sabedores que o termo João, em grego, iones, que significa dizer agraciado, graça divina, favor imerecido dado de Deus ao homem. Nessa oportunidade, João é considerado como discípulo mais novo do ministério apostólico terreno de Jesus, sendo chamado com aproximadamente 24 anos de idade para compor o colégio apostólico. Considerado também como teólogo dos apóstolos, porque ele vai tratar a respeito da defesa da divindade de Jesus Cristo, que vai tratar sobre o seu evangelho. Somos sabedores que João, ele escreve o quarto evangelho, 3 epístolas universais e o único livro profético do Novo Testamento, o livro de Apocalipse. Livro este possuidor de cerca de 22 capítulos, 12 mil palavras, 404 versículos, 21 juízos, 9 perguntas e 7 bem-aventuranças. Dividido em 3 partes: as coisas que vistes, as coisas que são e as coisas que acontecerão. Livro este possuidor de 4 escolas de interpretação: preterista, futuricista, historicista, idealista. Dentro da divisão capitular do livro profético de Apocalipse, o termo Apocalipse vem de 2 vocábulos do grego, você sabe melhor do que eu: apo, tirar de, e do verbo calumina, que significa véu, tirar do véu, mostrar aquilo que está em oculto. O livro de Apocalipse manifesta e revela a glória de Deus antes da criação, na criação e depois da criação. Capítulo 1, as coisas que vistes. Capítulo 2 e 3, as coisas que são. Capítulo 4, a igreja arrebatada. Capítulo 5, a igreja glorificada. Capítulo 6 ao 18, a grande tribulação. Capítulo 19, batalha do Armagedon. Capítulo 20, milênio e juízo. Mas capítulo 22 e 21 e 22, estado perfeito eterno da glória de Deus, que essa igreja irá habitar. O texto bíblico declara que João, ele vai ratificar a divindade de Cristo, ele vai defendê-la no seu prólogo do Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 1, versículo 1, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. A expressão aqui em hebraico nada mais é do que Bereshit Hayah Hadavar, que significa dizer: em princípio a palavra já se manifestou. E que palavra é esta? É a palavra encarnada chamada Jesus Cristo. O termo em grego é en arche hologos, que significa dizer: no princípio a palavra se manifestou. E o próprio Jesus vai declarar para João,
no período da glorificação do seu corpo, do capítulo 1 do livro de Apocalipse: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Ele manifesta o princípio e o fim. Por que que ele é o princípio e o fim e não o meio? Porque o meio é passagem, princípio, origem, fim, destino. Em outras palavras, pode passar os céus e a terra, mas a minha palavra não passa, diz o Senhor. O texto declara que o próprio João vai tratar a respeito da temática proposta no seu evangelho. Somos sabedores, e você sabe melhor do que eu, que o texto dos evangelhos fala a respeito das biografias do ministério terreno de Jesus Cristo. Em Mateus Jesus é rei, em Marcos ele é servo, em Lucas é filho do homem, em João ele é filho de Deus. Mateus escreve para os hebreus, Marcos para os romanos, Lucas para os gregos e João para a igreja de Deus. Aí ele começa no evangelho da intimidade. Ele vai ratificar a divindade de Jesus. Por quê? Porque ele está refutando uma teoria herética, gnóstica do século I da era cristã, que declarava que Jesus Cristo não veio em carne por ser a carne má. Ele não pode ser um Deus bom e habitar na carne má, a matéria má. Porém, João vai declarar que Jesus Cristo, ele veio em carne e ressuscitou ao terceiro dia. Significa dizer, no pensamento gnóstico daquela ocasião, heresia essa que predominou entre o século I, 2 e 3, porém foi refutado, declarava que Jesus Cristo, na verdade, ele tinha um corpo fantasmagórico, corpo docético. Em grego significa aquele que parece físico. Porém, João, ele vai declarar, ele era homem como Deus e Deus como homem. O que significa isso? Como homem, ele teve fome, mas como Deus, ele é o pão vivo que desceu do céu. Como homem, ele teve sede, mas como Deus, ele é a água da vida eterna. Aí João vai declarar, ele é o verbo que habitou em nós, entre nós. Olha o texto, entre nós. Ele não habitou em cima, não habitou embaixo, ele habitou entre nós. Ou seja, ele não está apenas neste púlpito, ele não está apenas do lado esquerdo, ele está no meio da igreja, no meio da igreja. Eu vim profetizar para quem trouxe adoração na alma. O Cristo verdadeiro permanece no controle da sua igreja. E o céu manda profetizar para quem trouxe glória a Deus à boca. A manjedoura está vazia, a cruz está vazia, o sepulcro está vazio, mas o trono está ocupado pela glória daquele que vive. Ele quebra o protocolo. Olha o texto, João vai ratificar do capítulo 1 ao capítulo de número 21, que Jesus Cristo é a expressão máxima da glória de Deus. Capítulo 1, se servir para você, vai dando glória, ele é o verbo de Deus. Capítulo 2 de João, do evangelho de Jesus segundo escreveu João, ele é a água, ele é aquele que transforma a água em vinho. No capítulo 3, ele é o reino de Deus. Capítulo 4, a água da vida eterna. No capítulo 5, ele disse ao paralítico, pega a tua cama, levanta e anda. E era hoje, sábado. O texto bíblico declara ainda mais, que ele se manifesta em João capítulo 6, dizendo, eu sou o pão da vida. João capítulo 7, ele é o tabernáculo vivo de Deus levantado na terra. João capítulo 8, ele é o advogado da igreja. João capítulo 9, é aquele que dá vista aos cegos. João capítulo 10, ele é o bom pastor. Em João capítulo 11, ele é a ressurreição e a vida. Em João capítulo 12, ele é o soberano de Jacó. Em João capítulo 13, ele é o supremo diácono da igreja. Em João capítulo 14, ele é o arquiteto do céu que foi preparar mansões para aqueles que adoram aqui nessa tarde. Em João capítulo de número 14, ele é a verdade e a vida. Em João capítulo 15, ele é a videira verdadeira. Em João capítulo 16, ele é o batizador com o Espírito Santo. Em João capítulo 17, ele é o Deus levantado. Em João capítulo 18, ele é traído. Em João capítulo 19, ele é crucificado no Gólgota e morto. Mas em João capítulo de número 20, para unir de adorar, ele ressuscitou o terceiro dia com poder e grande glória.
capítulo 21, ele é a segunda chance. Porém, João, ele vai ratificar a manifestação do Cristo na sua primeira epístola universal, declarando da seguinte maneira, capítulo 2, versículo 1: meus filhinhos, não pequeis, mas se alguém pecar, tendes advogado para com o Pai, Jesus, o justo. Jesus ainda, ele se manifesta em João como aquele que é o discípulo amado que recostava a sua cabeça no peitoral de Jesus para ouvir as batidas do coração do mestre. O contexto bíblico declara que João ainda vai ratificar: vós tendes a unção do santo, por isso sabeis tudo. E o que é unção, pastor? A unção nada mais é do que a capacidade que Deus dá para o homem natural fazer coisas sobrenaturais da qual ele não é digno. Unção é a capacitação divinal. Segundo o texto do Antigo Testamento, a unção era feita com óleo que vinha em 3 ocasiões: a reis, sacerdotes e profetas. O termo rei em hebraico melech, o termo sacerdote em hebraico kohen e o termo profeta em hebraico navi, que aparece cerca de 318 vezes no Antigo Testamento. E o verbo profetizar significa aquele que fala palavras abundantemente pelo Espírito do Senhor. Em outras palavras, Jesus, ele se manifestou para resgatar simplesmente aqueles que estavam na região da morte, e morte esta relacionada ao pecado. Porém, João ainda declara: vocês não precisam saber nada, porque vocês já sabem tudo, porque a unção que ele vos deu permanece até hoje. Por que João declara isso, pastor Aleph? Porque ele está declarando e refutando a heresia gnóstica de alguns mestres da igreja do século I, que declaravam que para ter salvação em Jesus era necessário participar da cultura judaica, de alguns preceitos, entre eles a circuncisão. Porém, o texto bíblico declara em Gálatas capítulo 6, versículo 17: Paulo, rabino, fariseu, hebreu de hebreus, natural da tribo de Benjamim, cidadania romana, cidadania hebreia, ele vai gritar para todo mundo escutar: ninguém me inquiete, porque a partir de hoje eu trago do meu corpo as marcas do meu Salvador, Jesus. É no corpo que se manifesta. E nessa oportunidade João ainda declara: vocês só precisam de uma coisa. O que? A unção que vem do alto. A unção que vem do alto, a unção que cura, a unção que renova, a unção que liberta, a unção que capacita, a unção que regenera, a unção que glorifica, a unção que santifica, a unção que purifica, a unção que exorta, a unção que edifica, a unção que consola. Deixa eu falar, nós vivemos uma geração, a chamada geração hedonista, a geração do bel prazer, mas aqui para se alegrar não precisa de globo no teto, não precisa de parede escura, preta ou amarela, não. Aqui o que nós precisamos é a presença do Espírito, é a presença. Ele entra dizendo: vocês já têm tudo que permanece. O que? A unção. Essa unção ratificada na promessa, para me concluir, segundo o texto de Lucas capítulo 24, versículo 49. Jesus aparece durante 40 dias a mais de 500 testemunhas, segundo o relato do apóstolo Paulo, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3, 4, 5, lê na sua casa. Ele declara assim: eis que vim a promessa do meu Pai, ficar em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. A expressão poder aqui é um cognato em grego dínamos, que é o termo moderno para a expressão dinamite. Isso aqui é muito sério, eu falo com cuidado porque eu estou aqui com o pastor Luiz Ricardo, que é um doutor. E o termo dinamite aqui é o termo cognato para o termo moderno, dinamite, dínamos de dinamite. Olhe para a pessoa que está ao teu lado, com a permissão do pastor, diga para ele ou para ela: dinamite.
Eu vou tomar água para ver se você entendeu. Diga de novo, dinamite. A expressão dínamos, aplicada ao termo moderno, é dinamite. O que é dinamite, pastor Aleph? Dinamite nada mais é do que um artefato bélico de poder de destruição. Jesus, depois da ressurreição, olhou para os discípulos e disse para eles assim, mais ou menos assim: eu não quero a mofadinha da fé, não. Eu não quero modelinho passeando na igreja, nem modelinha, não. Eu quero dinamite na minha presença. Prepara para dar glória a Deus agora, quer ver? A expressão aqui é ocasional, porque o termo aqui, dínamos, aplica-se também à virtude, e o termo virtude é aplicado também a poder, e poder é uma relação também da manifestação da dinâmica da unção. O poder é uma das variações da unção. Não tem poder, mas se tiver unção, o poder aparece. Aí o que Cristo vai declarar? Dinamite significa dizer o termo dínamo, dinamite, poder de destruição. Aí João, o apóstolo do amor, aquele que no começo do seu ministério falou: ninguém ouviu a minha pregação, Jesus pode orar para o fogo cair e consumir tudo? Calma, rapaz. 2 anos de ministério já está assim, imagina quando tiver 30. Aí Jesus, o próprio João, apóstolo do amor, ele retoma agora a questão e declara: o Filho de Deus se manifestou para destruir todas as obras do diabo. O texto, pastora Rosângela, declara que o próprio Cristo se manifestou. E o termo cristão vem de Cristo, Cristo ungido. Em hebraico, Mashiach, que significa a unção personalizada. Eu vou repetir que você não entendeu. Isaías, profeta messiânico, profetizou mais de 40 profecias messiânicas. Ele vai declarar em Isaías capítulo 10, versículo 27. A unção despedaça o jugo. Vou repetir porque esse lado está animado. A unção que despedaça o jugo. O contexto aqui não está falando de um azeite qualquer. O contexto aqui está falando de que Jesus vai despedaçar o anticristo. Alguém ama escatologia? Deixa eu ver, quem crê? O contexto ali é uma tipologia do império da Síria, que tipifica o império do anticristo, que significa dizer que Jesus vai destruir o anticristo. Então a unção aqui é a personalidade implícita de Jesus. Aí Jesus olha para os discípulos e declara: eu vou dividir o poder que destrói as obras do diabo com vocês. Olhe para mim. Uma dinamite faz muito estrago, sim ou não? Sim ou não? Imagine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu vou contar até você dar glória. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Olha lá 17. Olha 18 lá em cima. Sai fora, Satanás, porque tem dinamite da glória na casa. Olhe para alguém e diga: você é uma dinamite na presença do Senhor. Se ele não der um glória, sai de perto dele. Quem é dinamite explode para adorar. Adore ele por 30 segundos. Diga que ele é santo, ele é poderoso. E eu vou profetizar porque é ciclo de oração. Eu fui criado no ciclo de oração. Então recebe, porque o céu está dizendo para alguém: se prepare, porque quem manda na tua casa sou eu. E hoje as obras do diabo vão ser destruídas. É você pisar e os demônios correr. Olha lá, olha Deus tomando ali.
já tem obreiros glorificando, pastores adorando, já tem irmãos marchando na presença. Quem tem unção adora, quem não tem coloca a mão no bolso, mas quem tem unção glorifica. Alabaramaia, calamassubidikimi, calabaramaia. Isaías 54:17. Pega essa porque é do céu para a tua vida. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Vou repetir: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Eu vou falar: quem vai sair da tua casa não é você, o teu filho, a tua filha. Quem vai sair de lá é a angústia, depressão, síndrome do pânico. Cai agora! Odergia calabau ehebia naia si odergia calabaramaia urimi calavácia uia ehebia cama ehebia danácia uribia ohebia calabaramaia ohé. Recebe o que a faculdade não pode te dar, recebe o que o teu currículo não te dá. O que? Poder, 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 poder. É graça. João entra, ele muda. Quando ele muda a história, ele está declarando: vocês vão receber aonde? Em Jerusalém, capital do avivamento. Segundo o contexto, para mim concluir e fechar a Bíblia, o texto é Labaue, Kamai Degia. Lamandio Hergia Kalabau Hebia. Enindio Ikimiawa Sawe Kavaya. Anawi Dergio Kalabau Hebia. Anawi Dia Praprakana Sidia. Elawi Miadagawe Hergia Kelebaramaya. Taragácia. Recebe cura agora, recebe. Jesus está tratando com almas aqui nessa noite, nessa tarde. O texto ratifica permanecer, a unção. Os discípulos estão em Jerusalém. A expressão Jerusalém, você sabe melhor do que eu, o hebraico Jerusalém, o termo hebraico cidade de Jerusalém, Ir Jerusalém. Termo em grego, polis Israel, Jerusalém, terra de Israel, cidade de Israel. O texto bíblico declara a cidade é conquistada por Davi. O texto bíblico declara antiga Jebuseus, dos Jebuseus. Mas nessa oportunidade Jesus olha e declara: vocês têm que permanecer em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de virtude, poder. A expressão aqui, os discípulos agora estão no solapé do monte, ano 30, ano do domínio do Senhor. Os discípulos estão agora perguntando: Senhor, qual será o sinal? Qual é o tempo, a estação que o Senhor vai libertar Israel? Jesus olha para os discípulos de 3 anos de ministério comigo, lá não aprendeu nada, né? Quem vos compete saber o tempo, as estações que o Senhor, teu Deus, determinou pelo seu próprio poder? Atos Apóstolos capítulo 1, versículo 8. E há de ser que daqui a alguns dias vós recebereis virtude do Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Os discípulos estão orando, segundo o contexto bíblico, 500 pessoas no primeiro dia de oração. Quantas pessoas? Passa o primeiro, segundo, terceiro, chega no 10º dia, volta 380 para cá. Só fica Pedro, Tiago, João, menos Judas, que já havia praticado suicídio, Maria, mãe biológica de Jesus, orando, dizendo: Senhor,
manda poder. No cenáculo, quem sabe Pedro do outro lado já tinha largado a espada, ele levanta a voz: Senhor, eu quero conhecer o Consolador. Quem sabe do outro lado está o apóstolo do amor dizendo: Jesus, eu quero conhecer o Espírito Santo. Quem sabe Tiago de joelho no cenáculo clamando, dizendo: Senhor, eu quero receber unção. Segundo o texto bíblico, as 3 festas solenes, todo judeu deveria aparecer as 3 festas solenes. Segundo o texto de Sefer Devarim, livro de Deuteronômio, repetição da lei, repetição das palavras, 28, 28, todo mundo deve permanecer ou aparecer nas 3 festas solenes: Páscoa, Pentecostes e Tabernáculo. Páscoa, pular a marca. Pentecostes, colheita. Festa dos tabernáculos, raízes que não dá para se esquecer. Ação de glória, mas tá bom. O texto vai declarar que o termo Páscoa, Pessar, pular a marca, passar por cima, o termo patá furtivo no original, ele vai declarar assim: ó, depois de 50 dias está vindo colheita aí. Vou repetir. Pentecostes tem nada a ver com fogo e glória. Não, não. Pentecostos 50º, que significa festa das semanas ou festa das colheitas. Colhi o que, pastor? Trigo, vinho e azeite. E o que Joel profetizou? Trigo novo, azeite novo e vinho novo. O texto declara que quando os discípulos estão orando, as nações do mundo vinham em Jerusalém pegar trigo, vinho, azeite. Trigo, palavra, azeite, presença, vinho, alegria. Mas no cenáculo estava o clamor: manda poder, manda unção, manda poder, manda unção, manda poder, manda unção. Eles clamam. E parece que eu vejo Atos Apóstolos capítulo 2, versículo 1, fecha a Bíblia, concluo agora. O texto declara: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estava todos reunidos na mesma casa. E de repente veio do céu um som, como que de um vento veemente impetuoso, encheu toda a casa, e foram vistas entre eles línguas repartidas como que de fogo, que pousava sobre as suas cabeças. Versículo 4, para quem trouxe adoração: e todos foram cheios do Espírito Santo. Eles não ficaram para a festa, eles foram para a oração. Mas eles quebraram a regra? Não. Eles estavam no lugar da festa, mas estavam em outra festa. Eles vão agora largar o trigo natural, o vinho natural, o azeite natural, para buscar o trigo sobrenatural, o azeite sobrenatural, o vinho sobrenatural. E eles clamam. Olha o que vai acontecer, encerra agora. 2 coisas que eles vai acontecer com eles que não vai acontecer na festa. Eles vão ver o que ninguém mais vê e vai ouvir o que ninguém mais ouve. Vou repetir porque eu vi um aleluia ali. Eles vão ouvir o que ninguém mais ouve e vão ver o que ninguém mais vê. Na psicologia, pastor Luiz Ricardo, isso se chama esquizofrenia. Porém aqui é poder de Deus. Vou repetir. Na psicologia é esquizofrenia. Porém aqui é poder de Deus. O que? Vê o que ninguém mais vê, ouve o que ninguém mais ouve. Aí o texto vai declarar que pensaram que eles estavam bêbados, mostos. Aí Pedro largou a espada, Pedro assume a presidência. Como é que é, Pedro? Eu vou falar agora. O que está acontecendo aqui não é bebida alcoólica como vocês estão pensando aí, não. A esta hora do dia, o que está acontecendo aqui é promessa. O que foi dito pelo profeta Joel. E há de ser que naqueles dias, se servir Bíblia para você, pega adorando. E há de ser que naqueles dias, eu, o Senhor, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos profetizarão, vossos jovens terão sonhos, vossos jovens terão visões, vossos anciões sonharão. O que é isso, pastor Pedro? É poder que vem do alto, é unção que vem do alto.
arca da profecia. Depois da pregação, quase 3.000 almas. Aí o próprio João lá na frente para rebater, ele vai declarar: a unção que vocês receberam no começo permanece até o fim. Vou repetir: a unção que começou permanece até o fim. O que é isso, pastor? Avivamento, avivamento. Vai doer um pouquinho, mas dá glória a Deus, senão vão pensar que é com você. Qual é a diferença do movimentado e o avivado? O movimentado espera para ver, o avivado adora para crer. O movimentado quer se aparecer, o avivado quer que Deus apareça. O movimentado quer desfilar, o avivado quer adorar. O movimentado aparece quase nunca para adorar, mas o avivado adora segunda, adora terça, adora quarta, adora quinta, adora sexta. Aí Paulo vai ratificar: vocês têm um tesouro que ninguém tem. O que? Segundo a epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo de número 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a glória, para que o poder seja de Deus e não de nós. Versículo de número 8. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Oh! Eu vou repetir: esse tesouro em vasos de barro. Grita: vaso de barro. Tá fraco? Diga: vaso de barro. Paulo, ele ratifica: tem o vaso de ouro, o vaso de prata, o vaso de madeira e o vaso de pedra. Porém, tesouro é só em vaso de barro. Vaso de ouro só quer pregar quando a igreja está cheia. Vaso de prata só quer cantar para a multidão. Vaso de pedra entra frio, sai gelado, pesado e diz que o culto está pesado. Vaso de madeira pega fogo no congresso, mas desvia o resto do ano. Mas vaso de barro recebe água, aguenta fogo e toma azeite. Recebe água, aguenta fogo e toma azeite. Eu vou repetir porque eu vi meu irmão pulando ali e fiquei animado. Vaso de ouro só quer pregar para a multidão. Vaso de prata só quer cantar para a multidão. Vaso de pedra entra frio, sai gelado e diz que o culto está pesado. Vaso de madeira pega fogo no congresso, mas vira cinza o resto do ano. Mas vaso de barro aguenta fogo, recebe água e toma azeite. Toma azeite. Levante a mão direita para mim encerrar. A mão esquerda, com a permissão do muito digno pastor desta igreja. Pegue na mão dessa irmã com gentileza, por gentileza, com carinho e respeito, e diga: é hoje. Não está fraco, diga: é hoje. Diga: a unção que recebeste no começo permanece no meio e vai até o fim. Diga para ele ou para ela: tu, porém, vai até o fim. Vai ter glória, vai ter adoração. Só quem crê, dá um pulo da cadeira, fica de pé para adorar. Com a permissão do pastor Luiz Ricardo, fique de pé, nós vamos orar agora. Quem recebeu a palavra, diga glória a Deus. Eu quero orar por ti agora e você vai orar por mim. Pode pegar na mão desse crente que está ao teu lado. Isso, pegue na mão dele. Fecha o corredor, ultrapassa a faixa de Gaza. A cantora Suzana Rodrigues vai adorar ao Senhor. Passou, autorizou. Isso, pega aí. Depois essa irmã vai pagar a janta para você. Fica tranquila. Isso aí é mais certo do que você imagina. Glória a Deus. Na galeria também, glória. Nós vamos orar. Alabaramai, ó Rebia.
O texto bíblico declara, isso aqui não tem no Google, só tem aqui em Diadema. O texto bíblico declara que João é o único dos apóstolos que vê as 4 fases de Jesus. A primeira, corpo carnal. Segunda, corpo crucificado. Terceira, corpo ressurreto. Quarta, corpo glorificado. Em vida ele vê essas 4 fases. E a igreja vai ver o Cristo com corpo glorificado. Por isso avivamento não é aquilo que começa e termina. Avivamento é continuidade de propósito. Vou repetir. Avivamento é continuidade de propósito. Pode vir a proposta, mas o propósito permanece. Feche os olhos, comece a orar agora. Querido Deus e eterno Pai, Senhor de nosso Salvador Jesus, nós estamos uma vez mais clamando ao Senhor no 31º encontro da Uniade. Ó Senhor, onde estiver uma serva, um servo disposto a receber aquilo que o homem não pode dar, ó Senhor, venha sobre nós uma vez mais, com trigo, com vinho, com azeite, alegria, presença e promessa. Aonde estiver um crente batizado no Espírito Santo, renova ele agora. E quem não é batizado, seja batizado agora. Em nome de Jesus, ó Nazareno, receba a unção que Ele te dá agora. Há um tempo de adoração sobre a tua alma agora. Adorado entre nós, Clama porque tem graça. tão desejado aqui. Oh, mas nada se comparará com a glória que há de vir. Levante as suas mãos e adore. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar, declare, e com Ele eu irei. Eu não sou daqui, olha Deus tomando vida. pra casa voltarei. Ele vem me buscar, e com Ele eu irei. Só quem crê declare. E Yeshua, canta ele, o Messias aguardado. Ele vem me buscar. Quem acredita? Oh, aleluia! O Messias aguardado, Ele vem me buscar. Recebe cura de Deus agora. Receba a unção do Espírito para adorar. Recebe cura, recebe renovo agora. És adorado entre nós. Aleluia, Jesus. Tão desejado aqui. Oh, Jesus. Mas nada se comparará com a glória que há de vir. Só quem vai ser arrebatado. Eu não sou daqui, pra casa vou. Ele vem me buscar, e com Ele eu irei. Eu não sou daqui, pra casa
as mãos. Nós vamos encerrar agora. Mas o céu colocou algo ao meu coração. Você vai colocar a mão no ombro da pessoa que está ao teu lado. Você vai orar por ele agora, por ela. Isso. Há um reforço de Deus descendo aqui, pastor Luiz Ricardo, para almas. Há um reforço do céu. Tem vidas que falou, era o meu último congresso, mas o céu está dizendo, se prepare porque tem um novo tempo sobre a tua história agora. Olha a depressão caindo agora, olha a angústia caindo agora. Começa a orar por ele e por ela. Ora, Jesus, onde tiver uma mão no ombro agora, deixa eu dessa mulher. Toca agora! Isso é unção de Deus. Não para de orar. O que tudo pode e nenhum dos seus planos podem se frustrar. Você crê? A vontade é tua e a minha vida em tuas mãos está, e nenhum dos seus planos podem se frustrar. Nenhum dos seus planos podem se frustrar. Você acredita? Então diga nessa tarde: não se frustrarão. Você acredita? Não se frustrarão. É tudo dele. Os planos de Deus ninguém perde. E pode o vento soprar e a terra, mas os planos dele, mas os planos de Deus ninguém perde. Ora, é só pra quem acredita. Ora, ora, vem com cura, vem com renovo, vem com poder, 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 unção, 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 unção. O céu se abriu sobre Diadema, receba! E pensei eu que tudo pode, Que coisa linda! e nenhum dos seus planos podem se frustrar. Sabe por quê? Porque a vontade é tua. Olha o que Deus vai fazer. A tua vida em tuas mãos está, e nenhum dos seus planos podem se frustrar. Olha Deus tomando vasos. Nenhum dos seus planos podem se frustrar. E não se frustrarão, porque é tudo dele. Os planos de Deus Recebe na galeria. ninguém impedirá. Olha Deus tomando ali, E ó. pode o vento soprar, Olha Deus tomando, ó. a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Ninguém pode te ajudar, ei. Ninguém pode te levantar, mas se Deus tem um plano, uma obra contigo, ninguém impedirá. Olha aí. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar, mas se Deus tem um plano contigo, Pega. ninguém impedirá. Quando passares pelas águas, ei, eu estarei contigo, filha minha. Ele está dizendo, quando passar, ele está dizendo, ele não te queima. Olha Jesus passeando aí. Porque eu estou contigo, contigo. Eu estou contigo, contigo. Eu estou contigo, filho. Eu estou. E se teu barco parecer que vai naufragar, está balançando pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, está causando dúvida. Olha só quem vem aí. Mas olha só quem vem aí, marchando, andando.
está dando uma ordem para o vento. Sou eu dono do tempo, ei, sou eu dono daqui, sou eu dono do mar, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Ele está presente aqui, ele está aqui, ei, e ele está aqui. Tem glória dele aqui, tem cheiro dele aqui. Tua resposta é fogo sobre o altar. E tudo que é mentira, eu vim te adorar. E ele está aqui, e ele está aí, está passando. Desceu, desceu, agora! Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Levante a mão, diga glória a Deus. Como é irmã com a irmã, não tem problema. Dê um abraço nessa pessoa que está do lado. Diga, recebe unção. Vai ser do começo ao fim unção. Alaui, Tabia, Calabau e Rébia. Lavunzi, Emitri, Camau